Olá pessoal, aqui é o professor Fábio, estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando nosso curso de inglês para crianças, veremos a Lesson 52, Adjectives Part 2. Na aula de hoje, continuaremos o que começamos a ver na aula passada, que são os adjetivos e também os comparativos. Então, se você não assistiu a aula 51, vá lá, assista, vimos bastante coisa nova lá. Além de bastante palavras novas, vimos também os comparativos de igualdade e de inferioridade. Hoje veremos mais algumas palavras novas e o comparativo de superioridade e o superlativo. Vamos lá? Estão prontos? Então repitam comigo. Expensive, cheap, cold, hot, heavy, light. Vamos lá mais uma vez. Expensive, cheap, cold, hot, heavy, light. Muito bem. Então, expensive, caro. Cheap, barato. Cold, frio. Hot, quente. Heavy, pesado. Light, leve. Agora eu falo as palavras em português e você fala para mim em inglês. Como que é caro? Very good. Expensive, barato. Cheap, frio. Cold, quente. Hot, pesado. Heavy, leve. Light, vamos lá para mais algumas. Interesting. Boring. Noisy. Quiet. Difficult. Hard. Simple. Easy. Mais uma vez. Interesting. Boring. Noisy. Quiet. Difficult. Hard. Simple. Easy. Interesting, interessante. Boring, chato. Noisy, barulhento. Quiet, quieto. Difficult ou hard, difícil. Simple, simples. Easy, fácil. Muito bem, então como é que se diz interessante em inglês? É isso aí, interesting. Chato. Boring, barulhento. Noisy, quieto. Quiet, difícil. Difficult, hard. Simples. Simple, fácil. Easy. Pretty. Beautiful. Handsome. Ugly. Strong. Weak. Good. Bad. Mais uma vez. Pretty. Beautiful. Handsome. Ugly.
strong, weak, good, bad. Muito bem, pretty ou beautiful, bonita, handsome, bonito, ugly, feia, feio, strong, forte, weak, fraco, good, bom, bad, ruim ou mal. Então, como é que se diz bonita em inglês? Muito bem, pretty ou beautiful, bonito. Handsome, feia, feio. Ugly, forte. Strong, fraco. Weak, bom. Good, ruim ou mal. Bad, muito bem. Então esse bad aí, ruim para as coisas ou para pessoas, mal, uma pessoa má, tudo bem? Outra coisa, pretty ou beautiful. Pretty normalmente usado para mulheres, tá? E beautiful para todas as coisas bonitas. O handsome é mais específico para homens. E ugly é em geral, ok? Vamos lá, repitam comigo. I am stronger than you. Math is more difficult than English. Mais uma vez, I am stronger than you. Math is more difficult than English. Então, como é que se diz? Eu sou mais forte que você. Matemática é mais difícil que inglês. Muito bem. Então, o que temos aqui nessas duas frases? Aqui nós temos o comparativo de superioridade. O que seria esse comparativo? Quando comparamos uma coisa com outra e uma dessas coisas é mais do que a outra. Então, olha lá, eu sou mais forte que você. Matemática é mais difícil que inglês. Temos duas formas para fazer esse comparativo. Quais seriam essas formas? A primeira forma, que é como está na primeira frase aí, que colocamos o ER no final do adjetivo. Então, strong, forte, virou stronger, mais forte. Isso se dá porque esse é um adjetivo curto. Então, sempre que tivermos adjetivos curtos, colocaremos o ER no final e esse ER vai significar o mais. Na segunda frase, temos um adjetivo longo. O que faremos com o adjetivo longo? Nós não mudaremos ele. Colocaremos o more antes do adjetivo. Então, difficult, difícil, vai ficar more difficult, mais difícil. E o than, do que. Então, more difficult than, mais difícil que. Stronger than, mais forte que. Vamos ver alguns exemplos. Old vai ficar older than. Velho vai ficar mais velho do que. Late, later than. Tarde, mais tarde do que. Big, bigger than. Grande, maior que. Happy, happier than. Feliz, mais feliz do que. Então, vejam, no primeiro exemplo, a palavra terminou com D, colocamos ER. Isso daí é o padrão para todos os adjetivos, tá? Porém, se um adjetivo termina com E, não precisa colocar outro E. Colocaremos só o R, tá? Later. Se um adjetivo tem em suas últimas letras, ou ele tenha só 3 letras, e essas letras são uma consoante, vogal, consoante, dobraremos a última consoante e colocaremos ER. Olha lá, o big, colocaremos mais um G e o ER, vai ficar bigger. E quando a palavra termina com Y e tem uma consoante antes, tiraremos o Y e colocaremos IER.
Lembrando, adjetivos curtos. Vão ser considerados esses adjetivos as palavras que tenham somente uma sílaba ou palavras com duas sílabas terminadas em Y, como é o caso aqui do happy. Vamos ver os adjetivos longos. Expensive, more expensive than. Caro, mais caro que. Handsome, more handsome than. Bonito, mais bonito que. Difficult, more difficult than. Difícil, mais difícil que. Então, adjetivos longos, não é mudada a forma deles e colocamos o more antes deles, para indicar o mais, a comparação. Vamos lá, vamos continuar. Repitam comigo. She is the prettiest here. Math is the most difficult subject. She is the prettiest here. Math is the most difficult subject. Então, como é que eu digo? Ela é a mais bela daqui? Matemática é a matéria mais difícil. Muito bem, então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o superlativo. O que é diferente do superlativo para o comparativo de superioridade? No comparativo de superioridade, lembra que eu acabei de falar? É quando você compara uma coisa com outra. Aqui é quando você compara uma coisa com um grupo. Então, ela é a mais bela daqui. Ela é a mais bela de todas as pessoas que estão aqui. Matemática é a matéria mais difícil. A matéria mais difícil de todas. Tá? Não só comparando com o inglês que eu fiz na outra frase. É sempre mais do que um grupo. Novamente, como é que construímos o superlativo? Aqui nós temos também que saber sobre os adjetivos curtos e longos. Então, primeiro adjetivo aí na primeira frase, pretty, bonita. Prettiest, a mais bonita, a mais bela. Tá? Então, nos adjetivos curtos, colocaremos, nesse caso, EST no final. E no adjetivo longo, colocaremos o the most, a mais, ou o mais. Tá? Então, difficult, difícil. The most difficult, o mais difícil. Certo, pessoal? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Adjetivos curtos, peguei os mesmos exemplos, tá? Old, velho, the oldest, o mais velho. Late, tarde, the latest, o mais tarde. Big, grande, the biggest, o maior. Happy, feliz, the happiest, o mais feliz. Tá? Então vejam, em todos, EST no final. Qual que é a regrinha do EST? Mais ou menos como acabamos de ver. Então a maioria das palavras só coloca o EST no final. Quais são as exceções? Já terminou com um E, como late, não precisa colocar outro E, só o ST no final. Big, final da palavra com consoante, vogal, consoante, ou uma palavra somente com 3 letras que sejam consoante, vogal, consoante, vai dobrar essa última consoante, então coloca mais um G nesse caso aqui, e o EST. Terminou com Y, tem uma consoante antes, tira o Y e coloca IEST. Mais algumas, expensive, the most expensive. Caro, o mais caro. Handsome, the most handsome. Bonito, o mais bonito. Difficult, the most difficult. Difícil, o mais difícil. Vamos lá para mais algumas. Aqui eu coloquei uma tabelinha com o quê? Com os adjetivos irregulares. Então, esse daqui são 2 adjetivos, good e bad, que vimos nessa aula.
que eles não seguem essas regras aí que eu acabei de passar, de colocar ER, de colocar EST. Por que eles são irregulares? Porque muda a forma da palavra, tá? Então, good, acabamos de ver, bom. Better, melhor. The best, o melhor. Bad, ruim ou mal. Worse, pior. The worst, o pior. Então, aqui nessa tabelinha nós temos o adjetivo na forma normal, o comparativo, que é a superioridade, que é a coluna do meio, e na última coluna o superlativo. Tudo bem? Não se esqueçam, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, tá? Repitam comigo. Mary is better than James. Mary is the best in the classroom. Mary is better than James. Mary is the best in the classroom. Então, como digo, Mary é melhor que o James. Mary é a melhor da sala. Muito bem, vamos ver mais alguns exemplos. This class is very easy. Is the party noisy? My new book's very interesting. She is a pretty woman. Vamos lá mais uma vez. This class is very easy. Is the party noisy? My new book is very interesting. She is a pretty woman. Então, como dizemos, essa aula é muito fácil. A festa é barulhenta? Meu livro novo é muito interessante. Ela é uma bela mulher. Sempre lembrando aqui nessas frases de exemplo, né? Agora aqui estamos vendo mais alguns exemplos. O quê? Uma coisa que eu já tinha explicado para vocês lá atrás. Em inglês é sempre ao contrário do português. O adjetivo vem antes do substantivo. Então, a característica vem antes do que ela se refere. Que nem aí na terceira frase. Livro novo. New book. Ao contrário, ok? Vamos lá. My car is cheaper than your car. This motorcycle is the most expensive here. He isn't the tallest in the family. Today is the coldest day of the year. Vamos lá mais uma vez. My car is cheaper than your car. This motorcycle is the most expensive here. He isn't the tallest in the family. Today is the coldest day of the year. Muito bem, então como é que falamos? Meu carro é mais barato que o seu.
Essa moto é a mais cara aqui. Ele não é o mais alto na família. Hoje é o dia mais frio do ano. Muito bem, pessoal. Very good. Tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje. Bastante coisa nova e bastante coisa bem importante aí para o aprendizado de vocês. Não se esqueçam, digo mais uma vez, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. E não percam nossas próximas aulas, porque ainda estou preparando bastante coisa muito importante aí para vocês, tá? A partir da próxima começaremos a ver o passado. Então veremos como é que coloca os verbos no passado, como é que fala de coisas que já passaram e tudo mais. Então não percam, tem bastante coisa bem legal ainda para vocês. Também não se esqueçam, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para nós. Entre também em nossa página no Facebook, que é facebook.com/calloфenglish. E caso tenha interesse em aulas particulares, entre em contato, você não precisa nem sair de casa. As aulas são feitas via Skype, e-mail callofenglish@gmail.com ou WhatsApp 11 99164 6821. Estou aguardando você. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo vocês nas próximas aulas e não se esqueçam, eu sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see you.